Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tava pensando no que eu poderia gravar e publicizar aqui. Deixa eu ver. Eu tava pensando no que eu poderia gravar e publicizar aqui no YouTube e eu acho que eu consegui pensar em algo que eu juro que tem a ver com o tema do canal, tá? Eu sei que vai parecer que não tem, mas tem a ver com o tema do canal, que é o seguinte. Apareceu para mim hoje um vídeo recomendação de um clipe de música, né? Uma música que é uma publicidade para a série Arcane de League of Legends. E aí nessa música publicidade tinha um nome, né? Ela estava intitulada como Paint the Town Blue, né? Tava escrito assim. Aí, tipo, o nome. Aí, tipo, esse nome logo me remeteu à música da Doja Cat, Fight the Town Red. Aí eu fiquei pensando, nossa, fizeram, só mudaram o nome da cor, né? Para intitular essa música aqui. E aí, vendo o tempo de publicação das duas músicas, eu percebi que tinha um intervalo só de 3 meses, né? Da música, da música da Doja Cat para a música promocional de League of Legends, tinha um intervalo de 3 meses. E aí, vendo isso, eu notei que aquilo provavelmente não é por acaso, né? O nome ser igual, não, parecido, né? Praticamente idêntico, não é por acaso. Existe aí um interesse de pongar no sucesso da nossa querida e polêmica Doja Cat para publicizar a, a animação, de alguma forma, né? A Arcane, certo? E aí eu fiquei um pouco incomodada com isso. Eu particularmente achei um pouco feio, né, esse movimento, porque na superfície o que aparece naquela imagem para mim é que existe a intérprete da música do Fight the Town Blue, né, a música do League of Legends, é uma pessoa branca, né? E aí na superfície aparece para mim como uma pessoa branca, provavelmente dos Estados Unidos, né, cantando uma música que está em sua faceta publicitária, pongando em cima do sucesso, né, do trabalho de uma pessoa negra, certo? E aí isso parece muito feio para mim, porque parece um velho costume muito feio, norte-americano, né, de lá, da galera de lá, né? E acredito que não só da galera de lá, mas assim, que é socialmente muito feio. Eu já repeti isso, né? Mas assim, e aí pensando sobre isso, eu fiquei me questionando por quê, né? Por que esse movimento existiu? E aí, olhando retroativamente, né, para os conteúdos que eu particularmente fui apresentada de League of Legends, eu vou dizer para você que eu comprei uma skin de R$ 23, quase R$ 24, por causa da SKDA. Sim! E eu jogo muito mal de Evelyn. Sim! Eu melhorei, tá, galera? Mas assim, da época é sobre isso. E aí o que acontece? É isso, tá? Existe esse movimento nessa propriedade intelectual aí, neste joguinho, né? Na publicização desse joguinho, que é um movimento de se pongar no, na mídia, né? No que está fazendo sucesso alheio para chamar atenção para o produto, certo? Existe esse movimento dos mais criativos até os menos criativos, que no caso o menos criativo seria dar o nome dessa música aí praticamente igual à música da Doja Cat. E aí o que acontece? Eu acho feio. Eu estava começando a achar um pouco feio, porque vendo os conteúdos que existem
nesse babadeiro, nesse joguinho, certo? Eu percebo que eles têm bastante conteúdo a ser trabalhado, né? O pessoal que é muito fã, né? Mostra, volta e meia, esses conteúdos que não são de todo ruim, certo? Não são de todo ruim, né? Mas existe uma falta de interesse dessa empresa, né? Que é por isso que eu acho feio, né? Não é uma coisa pequena, é uma empresa com um certo capital aí, tá entendendo? Que está pongando no trabalho de outras pessoas, porque não quer trabalhar o seu, né? E aí, tipo assim, conseguinte, tem bastante conteúdo nessa produção aí, né, babadeira? Esse conteúdo todo que se converte em um universo gigantesco chamado Runeterra, né? E aí, nesse universo gigantesco chamado Runeterra, você tem uma vasta pluralidade de coisas e pessoas, coisas, né? De demônios, de santo, eu não sei se tem, mas assim, de coisas aí que poderiam ser muito bem trabalhadas, né, para se construir uma certa publicidade desse videogame aí, certo? Existem narrativas dentro da construção desse jogo que poderia ser trabalhado para chamar atenção para este jogo, certo? Só que não é trabalhado. Aí eu estava me questionando por quê. Eu juro que tem a ver com o tema deste canal. Narrativa, olha só. Eu estava me questionando por que isso não acontece. E aí eu cheguei à conclusão que isso não acontece por preguiça. Não, mas entre outra questão, isso não acontece porque existe um problema dentro das narrativas que constroem esse universo gigantesco League of Legends. Aí eu gostaria de falar um principal, que eu acredito que seja o que dificulta esse trabalho que eles não querem fazer, né? Mas qual é essa questão que provavelmente dificulta isso? É que, como todos os jogos, como a maioria dos jogos multimídia, multimídia não, multijogador, melhor dizendo, de online, jogos online, a maioria deles tem um probleminha de saúde, que é o lance que não se constrói o mundo, o universo, esse universo que se expande, babadeiros, pensando no mundo, certo? Se constrói a partir do background do personagem, entendeu? Se criam personagens para introduzir novos personagens para se introduzir ao mundo, ao jogo, melhor dizendo. E aí nesse processo não está se pensando no mundo, está se pensando como o personagem vai ser esteticamente, que apelo esse personagem vai trazer. Aí a gente tem, por exemplo, o personagem que vai ser um cowboy, certo? E aí, para inserir esse personagem cowboy, a gente cria um faroeste. É assim que funciona a lógica, tá entendendo? Não é sobre o personagem brotar do mundo, é sobre o mundo brotar do personagem. E aí, nessa lógica de construção de universo, se cria certos problemas, que é o quê? O jogo funciona com a introdução, tipo, com a introdução de ele se expande, né? Ele como é que eu posso dizer? Ele expande, é isso, ele se expande, essa é a palavra boa, com a introdução de novos personagens, certo? E aí a pessoa, e aí quando você vai construir esses novos personagens não vêm imbuídos só do seu background. Ele vem com, muitas vezes, com uma região própria, né? E aí você percebe que é tipo assim, você tem a construção de um personagem que muitas vezes não tem nada a ver com os outros personagens, certo? Que já estão ali. E aí quando tem a ver, como é que eu posso dizer? Quando tem a ver, acontece ali, né? Quando tem a ver, faz parte do pequeno núcleo ali, né? Do pequeno pedaço, né? E aí você tem essa construção desses novos personagens que não tem a ver com os velhos, né? Que são novos, e aí você tem a introdução de novas regiões para aquele personagem viver, entendeu? É essa a lógica. Então é uma lógica de construção de mundo onde os mundos não se conversam,
tá? Não existe uma progressão narrativa, certo? Você tem uma introdução de personagem, e aí você introduz um mundo, e aí esse mundo sempre esteve lá, certo? E aí você tem esse movimento, onde você tem uma construção de mundo não com progressão, né? Onde mundos nascem, mundos morrem, novos personagens surgem a partir de um processo narrativo coeso, né? E tal. Não, você vai introduzindo naquela salada um monte de coisa. E aí, neste processo, você tem que costurar este babado. E aí, o modo como se costura essas histórias para que o Runeterra, né, o universo, se comunique, né? Ele faça sentido enquanto mundo, certo? O modo como se costura é se introduzindo dezenas e dezenas de detalhes, né? Detalhes que vão ser as conchas de retalho necessária para se juntar esses panos aí, certo? E aí, neste processo, você vai dificultando cada vez mais a construção de uma explicação enxuta de como, do que está acontecendo, de qual é desse migué, entendeu? De qual é desse mundo. E aí, nessa dificuldade de construir essa explicação mais enxuta, que geraria uma publicidade, é muito difícil se fazer publicidade desse jogo a partir da história do próprio jogo. Se torna muito difícil esse processo. E aí que tá. Aí eu acredito que seja essa a pica, seja esse o problema, a coisa que dificulte a publicização da história pela sua própria história para novos públicos, que eu estou dizendo. Para os nerds bitolados, é muito fácil aparecer um videoclipe e eles ficarem todos oriçadinhos, né? Mas e para as pessoas que que estão tendo contato com esse negócio agora, né? É muito difícil explicar para elas o que está acontecendo, né? E aí o que acontece, né, meus amores? O que acontece é que é muito mais fácil se pongar nesse processo de criação de publicidade, se pongar no sucesso alheio, se pongar no trabalho dos outros, na trend do momento, né? Pongar a imagem dos personagens, não a história deles, o conteúdo, nesse conteúdo que está fazendo sucesso no momento, né? Na trend do momento, certo? No nicho X ou Y, certo? É muito mais fácil do que usar a história do próprio jogo para publicizar o próprio jogo. E é por isso que eu acho que nunca vai ser. Que poderia ser de um jeito ou de outro, né? O pessoal fica falando que a Riot, a League of Legends, não tem cuidado com o seu produto intelectual aí, o seu videogame, etc. Mas é porque não dá para ter, né? Não dá para ter cuidado com a narrativa, com o negócio, né? Porque o jeito que foi construído dificulta isso. Eu acredito que seja isso, né? A minha piração aí. E aí, dentro dessa piração, eu quero mostrar para vocês como as imagens que aparecem nessa publicidade se tornam feias, né? Aparece nesse movimento, se tornam feias dentro da bolha um pouco mais progressista, né? Porque você percebe que a própria narrativa não ajuda a se construir uma história progressista, né? Porque a história do League of Legends, a narrativa do League of Legends não tem movimento. Então não dá para ter progresso sem movimento, certo? E aí, sendo estática como ela é, essa narrativa existe diversos choques que acontecem com essa forçação de barra de uma representatividade, de uma estética de representatividade, né? Porque representatividade nunca vai ser as imagens, como a gente sabe, mas nessa forçação de barra de uma estética de representatividade, colocando mais personagens negros do que os 7 que já tem. Porque antes era 2, né? Ou era um só? Nem lembro. Mas assim, na minha época tinha 3. E aí, nossa, agora são 7. Brincadeira, mas assim, essa forçação, entendeu? Essa construção desses personagens novos, que são personagens
que atendem a essa lógica da estética progressista, ela fica construindo imagens cada vez mais grotescas dentro dessa história que não tem nenhuma possibilidade de progressão de fato, de progressismo de fato, entendeu? E aí o que isso gera na narrativa é esse choque constante, como se é de praxe desde a sua construção, antes dessa maluquice acontecer, né? Mas assim, antes mesmo disso, logo na sua construção, você tem essa ideia de eterno conflito, certo? Tanto na sua narrativa quanto na estrutura de mundo, entendeu? Porque os universos, eles não se chocam, eles só se chocam para quebrar no pau, entendeu? Tipo isso. Então não tem possibilidade de progressismo, nem na narrativa, né, uma tentativa estética de progressismo, nem na narrativa, nem fora do negócio, entendeu? Nem na publicidade. Porque a publicidade vai chegar pela lógica que se mantém nesse babado, ela chega a criar essa imagem feia de pongar no sucesso alheio, e aí ela cria essa imagem feia de pongar no sucesso alheio, e atrelado a essa forçação de barra da fandom de um pseudo-progressismo, fica ainda mais feio. A imagem da ponga no sucesso alheio fica ainda mais feio, entendeu? Porque parece uma pessoa branca roubando, né? Tipo, parasitando, melhor dizendo, o sucesso de uma pessoa negra. Parasitando o trabalho de uma pessoa negra. Olha como isso é feio. É só a imagem, tá, pessoal? Não é isso que eles estão fazendo, né? Mas assim, a imagem que passa não é isso. Será que não é? Mas assim, a imagem que passa é isso, tá entendendo? É isso, tá? Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas assim, é feio, fica feio. Tá? Fica feio que nem a história, a narrativa de Arcane, né? Mas aí a gente consegue entender que é muito difícil, é improvável que europeu, né, consiga construir uma história que tenha representatividade. É um pouco improvável que isso aconteça. A representatividade com tantas pessoas coloridas, entendeu? É um pouco improvável que isso aconteça. Pelo histórico, é um pouco improvável, né? Pode acontecer, mas é um pouco improvável. Bastante improvável. Né? Mas, assim, ainda mais franceses, né? Se você perceber, se você olhar o histórico dos franceses, você vai ver que é um pouquinho improvável. Mas pode acontecer. Nunca diga nunca, não é mesmo? Já dizia. Mas é isso, tá, meus amores? Faz sentido o que eu estou falando? Para mim faz. Eu acho que tem a ver com o tema deste canal. Imagem, né? Essa questão. Arte nada mais é do que a gente tecer ideias para construir imagens, corretamente? Que faz parte, né? Que é um dos pilares da comunicação, né? Mas, assim, o outro é o diálogo, né? Um deles é saber passar a imagem, né? Saber construir a imagem de modo a comunicar aquilo que você deseja. O diálogo parte do processo do recebimento daquela mensagem ali, né? E da troca. É isso, tô viajando aqui, mas assim, muito obrigada pela atenção, era isso aqui que eu queria trazer. Está bem no ponto esse vídeo aqui, esse tempo aqui, né? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.